Eu sou a Nivdei e hoje nós vamos começar um novo projeto aqui no canal. Nós já temos vários projetos, eu sei, mas vamos começar mais um, que é um estudo a respeito do livro O Segredo. Esse livrinho aqui, ele tem 10 capítulos e ele abriu portas para vários outros livros sobre lei da atração. Vocês sabem que eu acredito muito, eu tenho vários livros a respeito aqui, que eu também depois quero fazer vídeos aqui para o canal também, mas eu acho que é bacana a gente começar por esse, que foi o livro que abriu portas para vários outros e que também fez com que várias pessoas conhecessem a lei da atração, pessoas que às vezes praticavam a lei da atração de forma inconsciente, não é mesmo? Bom, mas então aqui nós vamos abordar capítulo por capítulo e vão ser 10 vídeos então no total. Nós vamos começar aqui com o capítulo 1 e eu listei, né, eu grifei algumas coisas aqui para abordar com vocês, nós vamos comentar a respeito. Então começa aqui, ó, em O Segredo Revelado, essa é a primeira página aí do primeiro capítulo. E uma das frases que vem aqui, vem várias personalidades falando a respeito. Uma das frases que me chamou a atenção é do Joe Vitale, né? Eu já tenho livros dele aqui, inclusive, que ele diz o seguinte: você pode ter, fazer ou ser o que quiser. E muita gente se anima, né, com essa frase, tipo, você pode ser, fazer ou ter o que quiser, então qualquer coisa mesmo. E sim, qualquer coisa, mas existe algumas coisas que nós vamos estudar aqui ao longo do livro para a gente entender como que a gente manifesta qualquer coisa. Porque senão as pessoas podem falar, tá, se eu posso ser, fazer ou ter o que quiser, então por que as pessoas que creem na lei da atração, elas já não estão numa vida perfeita, né, vamos dizer assim. Então, ao longo desses estudos, nós vamos entender um pouco mais. E aí, uma outra frase que eu separei aqui para ver com vocês é a respeito de, na página 4, se você tiver o seu livro aí em mão, você pode ir acompanhando. Lá no comecinho diz o seguinte: o segredo é a lei da atração. Tudo o que entra em sua vida é você quem atrai, por meio das imagens que mantém em sua mente. É o que você está pensando, você atrai para si o que estiver pensando em sua mente. E aí vem a questão, né? O que você tem pensado mais, né, durante a maior parte do seu tempo? Você tem pensado mais em coisas boas, em coisas ruins? Vale a pena você começar a perceber os seus pensamentos. Você tem mais pensamentos de inveja, de rancor, de remorso ou de alegria, de gratidão? Comece a perceber quais são os tipos de pensamentos que você tem tido ao longo do dia. Muita gente não para prestar atenção, elas só vão pensando aleatoriamente ao longo do dia e não prestam atenção para ver a quantidade de pensamentos ruins às vezes que elas têm. Página 6 tem uma frase que eu grifei aqui, que é: as pessoas que atraíram riqueza para a sua vida usaram o segredo consciente ou inconsciente, porque muitas pessoas falam assim, fulano, né, atraiu alguma coisa, ele pratica a lei da atração? Talvez de forma inconsciente, sim, né? Então as pessoas, elas atraem aquilo que elas pensam. Então se ele tá atraindo riqueza é porque de alguma forma ele tá pensando em riquezas, ele tá se vendo como rico, algo assim. A lei reage a seus pensamentos, não importa quais sejam. Então a lei da atração, ela não vai distinguir se é um pensamento bom ou ruim, se é uma vibração boa ou ruim, ela só vai reagir àquilo que você pensa. Em resumo, a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Então, se você tem pensamentos de inveja, você vai atrair mais coisas para ter inveja. Se você tem sentimentos de gratidão, você vai atrair mais coisas para ter gratidão. Quando você tem um pensamento, está atraindo pensamentos semelhantes. Então, conforme você vai pensando, você vai atraindo mais daquilo. E a gente vê isso claramente naquelas pessoas que às vezes só têm pensamentos de doença. Já percebeu? Tem pessoas que você conversa com elas e o tempo inteiro elas estão falando sobre doença e elas atraem realmente aquilo. Sua vida neste momento é reflexo de seus pensamentos passados. Isso vale lembrar, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu comecei a praticar a lei da atração e algumas coisas ainda estão ruins. E é por isso, né, o reflexo de hoje, né, o que a gente está vivendo hoje é reflexo daquilo que a gente já pensou no passado. Então nós estamos manifestando tudo aquilo que a gente já vem acumulando ao longo do tempo. Então, quando você começa a mudar os seus pensamentos, algumas coisas vão ser instantâneas na sua vida, mas outras vão demorar mais tempo para serem eliminadas. Vale ressaltar isso. John Assari diz o seguinte:
O que a maioria das pessoas não entende é que um pensamento tem uma frequência, né? Então todos os seus pensamentos têm frequência e eles vão atrair coisas semelhantes daquela frequência para que você continue manifestando aquilo, independente de ser uma coisa boa ou ruim, né? Não vai distinguir a isso. Os pensamentos são magnéticos e os pensamentos têm uma frequência, né? Todos os seus pensamentos têm uma frequência e todos os seus pensamentos vão atrair mais daquilo. Bob Proctor, na página 12, diz assim: imagine-se vivendo bem e você atrairá isso. Sempre dá certo com qualquer pessoa. E esse é um dos segredos, né? Às vezes você fala, mas como que eu vou pensar sobre aquilo? E às vezes as pessoas pensam e emanam um sentimento de escassez. Quando você pensa que você quer algo, você está manifestando uma frequência de que você não tem aquilo. Então, se você quer atrair algo para sua vida, você tem que se imaginar já tendo aquilo. Quais seriam os sentimentos que você ia emanar quando você já tem aquilo? Então, se você quer se sentir bem, se imagine vivendo, né, essa vida dos sonhos, se imagine, né, imagine detalhes, texturas, sons, cheiros, imagine tudo, sabe, com riqueza de detalhes. Eu preciso pensar nisso o tempo inteiro? Não, mas quanto maior a frequência que você se sente bem, mais você vai atrair, mais rápido vai ser. Página 14. Quando você concentra seus pensamentos em algo que deseja e se mantém concentrado, naquele momento você está pedindo o que deseja com o poder mais forte do universo. Então, essa é uma passagem bem interessante que eu marquei aqui, porque às vezes as pessoas acham que elas têm que pedir o tempo inteiro. E às vezes o que você tem que fazer é se sentir bem o tempo inteiro, né? Você ficar assim, controlando os seus pensamentos, às vezes é algo difícil. Mas se você manter a frequência boa, né? O sentimento bom de gratidão, de fartura, de que você já tem tudo o que você quer, então você vai atrair, você já está pedindo, né? Você pede o tempo inteiro, conforme você vê coisas e acha coisas bonitas e acha coisas agradáveis, você já está pedindo. A lei da atração diz que você tem que ter clareza do que você está pedindo, mas a verdade é que a gente pede o tempo inteiro. Página 16 tem uma frase que eu destaquei aqui, que é: antes de dormir, transforme seus últimos pensamentos nos melhores possíveis. Esse é um exercício muito bom, muito interessante, e eu tô grifando tipo assim, exercícios em verde, algumas frases, né, em rosa ou laranjado, mas todos os exercícios que eu acho interessante eu tô grifando em verde para poder abordar aqui com vocês. Antes de dormir, tenha os melhores pensamentos possíveis e ao acordar também. Vigie, se você não consegue vigiar os seus pensamentos ao longo do dia, vigie principalmente nesses dois horários. Então, ao acordar, tenha os melhores pensamentos a respeito do seu dia. Não acorde já com aquele sentimento de, nossa, vai ser cansativo ou isso. Não, já tenha pensamentos positivos e antes de dormir, se imagine vivendo a vida dos seus sonhos. Isso dá muito certo. Uma frase na página 17 é: seus pensamentos são sementes e sua colheita dependerá do que você plantar, né? Então tudo que você pensa, tudo que você emana, você está plantando. Se você se queixar, a lei da atração trará para a sua vida mais situações sobre as quais se queixar. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Se você ouve a queixa de outra pessoa e se concentra naquilo, olha que importante isso. Se solidariza com a pessoa, concorda com ela, naquele momento você está atraindo para si mais situações sobre as quais se queixar. Então, até mesmo quando você escuta a queixa de alguém e concorda, e sabe quando a pessoa reclama de algo, você fala, nossa, é mesmo, poxa, que trágico, poxa, que difícil. Você também está atraindo mais de coisas para se queixar. Quando você concorda com as pessoas a respeito de doenças, de tragédias, você está atraindo mais. E uma coisa interessante que eu lembrei agora é a respeito de que, já viu que às vezes, por exemplo, acontece algo muito terrível, né? Por exemplo, um desastre de avião. E aí logo em seguida acontece outros desastres. E eu não tenho dúvida que é a mentalidade, né? A mentalidade de um todo que fica pensando e emanando mais vibrações sobre aquilo. Página 19. Quer tenha estado consciente de seus pensamentos no passado, quer não, agora
você está tomando consciência. Então pare de reclamar. Quando as pessoas elas têm noção a respeito do segredo, quando elas entendem a lei da atração, elas começam a reclamar no sentido de, poxa, por que eu não soube antes? Mas você está sabendo agora. Agora você está consciente, agora você tem consciência disso. Então mude o que você está pensando agora para os próximos anos, para os próximos dias, para os próximos meses. Então não fique se lamentando pelo que você não soube antes. Você soube agora porque era para saber agora, porque se você soubesse antes, pode ser que você não desse tanta atenção. Você ouviu agora porque era para ser agora, né? Tenha isso em mente. Sua vida é um espelho dos pensamentos dominantes que você tem. Então tenha pensamentos dominantes ao longo do seu dia de coisas boas. Ó, atenção, eu ponho até um alerta assim, ó, pra gente poder comentar aqui. Se você pensar na analogia de ser a torre de transmissão mais poderosa do universo, você verá a perfeita correlação com as palavras do Dr. Wolff. Sua mente tem os pensamentos e as imagens são transmitidas de volta a você. Então você pensa e as imagens são transmitidas de volta como sua experiência de vida. Você só cria sua vida com seus pensamentos, mas estes fazem um poderoso acréscimo à criação do mundo. Se você pensava que era insignificante, sem nenhum poder neste mundo, pense de novo. Sua vida está de fato dando forma ao mundo ao seu redor. Então todos nós, né, em conjunto estamos dando forma ao mundo. É através dos nossos pensamentos que nós estamos modelando o mundo em conjunto. Então se o mundo é o que é hoje, é graças a todos nós, né, e é compartilhado. Então se você quer mudar o mundo, mude primeiro a você, né? Tem sempre aquela coisa, né, que as pessoas querem mudar o mundo e o primeiro a ser mudado tem que ser você. Página 22 tem Lisa Nichols que diz o seguinte: graças a Deus existe um descompasso e nem todos os pensamentos se realizam instantâneo. Isso é muito interessante a gente abordar aqui. Às vezes as pessoas quando descobrem a lei da atração ficam com medo de qualquer pensamento negativo, elas já ficam, ai meu Deus, vou manifestar alguma coisa. E não é instantâneo. Estaríamos em apuro se isso ocorresse. O fator descompasso é benéfico porque permite a você reavaliar, pensar sobre o que quer e fazer uma nova escolha, né? Então você não precisa ter medo quando você tiver um pensamento ruim. Pense novamente, repense, né? Pense de uma forma positiva por mais tempo e tá tudo bem, né? As coisas não vão acontecer de forma instantânea. Uma forma de dominar a mente é aprender a acalmá-la. Meditação diariamente, isso é muito importante. Por mais que a gente fale, né, o tempo todo a respeito da importância da meditação, as pessoas ainda resistem, dizem que é difícil. Mas olha, se você treinar todos os dias a meditar durante pouco tempo, né, vai aumentando aos poucos. No início vai ser difícil? Vai, mas você tem que começar a praticar. Para começar, de 3 a 10 minutos por dia pode lhe dar um poder incrível de controlar os seus pensamentos. Então até aqui diz, né, tipo 3 minutos. Gente, o que é 3 minutos meditando? Eu acho que por mais difícil que seja para muita gente, né, você vai conseguir meditar durante 3 minutos, de 3 a 10 no início, depois você vai aumentando essa quantidade. Decida o que você quer ser, fazer e ter. Pense sobre isso, emita a frequência e sua visão se tornará sua vida. Então, o que eu posso dizer é que tenha clareza onde você quer chegar, né? O que você quer ser, o que você quer ter. E saiba que a lei da atração, uma outra coisa interessante é que a lei da atração ela se manifesta constantemente, desde as menores às maiores coisas, e as pessoas só pensam tipo assim, a lei da atração eu vou usar para ganhar um carro, ou para ganhar né, para manifestar uma casa, ou ser milionário. E gente, a lei da atração é nos mínimos detalhes, é quando você chega pensando positivo e a vaga de estacionamento tá tipo na porta de onde você quer, né, estacionar, de onde você quer ir. É quando você pensa em algo tipo, nossa, um bombom, e alguém chega com esse bombom e te dá, né? Então são coisas, desde coisas pequenas. Daí no final eu vou ler só o resumo do capítulo, né, aqui no final, que diz assim: o grande segredo da vida é a lei da atração. A lei da atração diz que semelhante atrai semelhante, portanto, quando você tem um pensamento, você também está atraindo pensamentos semelhantes para si. Então, vigie os seus pensamentos aí. Os pensamentos são magnéticos e têm uma frequência.
Quando você pensa, os pensamentos são emitidos no universo e magneticamente atrai todas as coisas semelhantes que estão na mesma frequência. Tudo que é emitido volta para a fonte que é você. Você é a fonte desses pensamentos, vai atrair aquelas coisas de volta para você. Você é como uma torre de transmissão humana, transmitindo uma frequência com os seus pensamentos. Se quiser mudar qualquer coisa em sua vida, mude a frequência mudando os seus pensamentos. Seus pensamentos atuais estão criando sua vida futura. Aquilo em que você mais pensa ou se concentra se manifestará com a sua vida. E por último, seus pensamentos se transformam em coisas. Então esse foi o capítulo 1. Próximo capítulo é o segredo simplificado e no próximo vídeo nós vamos falar mais a respeito. Espero que vocês gostaram aí. Eu separei aqui um pouquinho, né, algumas frases que eu acho bacana para comentar com vocês, e assim eu vou fazendo, seguindo aí ao longo desses 10 capítulos. Conforme eu vou lendo, eu vou grifando algumas coisas e abordo, né, e comento aqui um pouquinho com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.